Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Nós estamos iniciando hoje o primeiro trimestre de 2025. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides e os estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente toda semana. Basta você dizer o seu nome, a cidade que você mora e dizer que quer receber então um material extra, da CPAD, porque eu comento outras revistas, Então comento a Betel, comento também da Central Gospel. Não se esqueça de aí um like, um gostei, um joinha, se inscreva em nosso canal, é gratuito e nós então enviaremos o material para você gratuitamente. Vamos dar início então ao trimestre. Neste trimestre nós vamos estudar nas lições bíblicas adultos da CPAD com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Aí, aparência, você pode colocar aparência ou roupagem, Então, elas se disfarçam aí as mesmas coisas que sempre ensinaram, só que passaram a ensinar diferente, usando, então, de astúcia, como Satanás sempre fez. Então, são heresias, vamos dizer assim, veladas, escondidas, disfarçadas, sorrateiras. Então são as mesmas heresias, só que agora eles não falam diretamente como falavam antes. Deixam subtendidas nos seus escritos, nos seus livros, nos seus ensinos, nas suas pregações. O mesmo autor, o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente ali da Assembleia de Deus Belém, ali em Jundiaí, São Paulo, bem pertinho daqui onde eu moro, 20 quilômetros só. Já estive lá, de vez em quando a gente passa por lá e cultua ao Senhor nosso Deus. Então, em 1997, o pastor Ezequias escreveu sobre algumas seitas, bem conhecidas no Brasil, como o Espiritismo, o Adventismo do Sétimo Dia, Congregação Cristã do Brasil, Testemunhos de Jeová. Vimos aí algumas distorções da confissão positiva, Nova Era, Catolicismo Romano, Igreja da Unificação, Mormonismo, e também falamos sobre Voz da Verdade, dentro do tema unicismo, dentro da heresia unicismo. Também em 2006 nós tivemos com o mesmo autor, pastor Ezequias Soares, falando sobre a sutileza de Satanás no fim dos tempos. E lá falamos também sobre seitas e heresias. Lá o tema era heresias e modismos. Falamos lá sobre o islamismo, sobre o mormonismo, sobre a reencarnação, sobre a mariolatria, sobre as seitas orientais, sobre a regressão psicológica, sobre o cristianismo judaizante. Falamos sobre a teologia da prosperidade, falamos sobre o triunfalismo, falamos sobre a superstição religiosa e falamos sobre o discernimento espiritual do crente. Nós temos também, além dos escritos dos livros do pastor Ezequias Soares, um livro muito bom, que é Seitas e Heresias, do pastor Raimundo de Oliveira. Então, neste trimestre, nós temos como comentarista o pastor Ezequias Soares. Nós vamos estudar as seguintes lições. Na lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na lição 2, somos cristãos. Na lição 3, a encarnação do verbo. Na lição 4, Deus é triuno. Na lição 5, Jesus é Deus. Na lição 6, o Filho é igual com o Pai. Na lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Na lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Na lição 9, quem é o Espírito Santo.
Na lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Na lição 11, a salvação não é obra humana. Na lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. Na lição 13, perseverando na fé em Cristo. Então, se Deus quiser, vamos estudar todas essas lições neste primeiro trimestre aí de 2025. Então, essas seitas, essas heresias, né, elas existiram desde o começo da geração humana. Satanás é o mesmo que incentivou, que orientou as pessoas desde que começaram lá no mundo. Até hoje a mesma coisa, mesmo Satanás não mudou. Poderia as mesmas seitas heresias terem outros nomes, né? Serem divulgadas de outra maneira, mas é o mesmo Satanás que está por detrás de tudo isso. Estas mesmas seitas, as mesmas heresias atrapalharam muito a igreja no seu início e continuam atrapalhando a igreja nos nossos dias. Naquele tempo, de outra maneira, né, abordagem diferente. E hoje, aí eles usam também, né, alta tecnologia e estão enganando as pessoas do mesmo jeito, estão mentindo do mesmo jeito, estão tentando conduzir as pessoas para Satanás, mesmo que nem tenham um completo conhecimento do que estão fazendo, mas como não se convertem, não se arrependem, não entregam a vida realmente a Jesus Cristo, então vivem debaixo da orientação de Satanás. Agora, é um dever de todo cristão combater esses falsos ensinos, né? Essas falsas denominações, lembrando que nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, né? Diretamente contra as pessoas, mas contra os seus ensinos, né? Suas pregações, suas práticas inspiradas em Satanás. Este sim, nós temos que combater constantemente junto com seus demônios. Para isso, temos que estar em comunhão com Deus. É assim que ensina a palavra de Deus, né? Nós nos aproximamos de Deus, nos unimos com Deus, temos intimidade com Deus em oração, estudo da palavra de Deus, jejum, né? E aí, então, vamos entrar em luta contra Satanás e seus demônios, né? É assim que ensina para nós a palavra de Deus, principalmente Paulo ensina na carta aos Efésios, porque ele passou por isso na cidade de Éfeso. Então vamos à lição 1, que tem como título Como as heresias ameaçam a unidade da igreja. E nesta lição nós vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, as ameaças dos lobos vorazes. Subtópico 1, os cuidados pastorais. Subtópico 2, depois da minha partida. Subtópico 3, a origem dos falsos mestres. Tópico 2, o que é apologética? Subtópico 1, definição. Subtópico 2, a que defesa Pedro se refere? Subtópico 3, por que devemos combater as heresias? No tópico 3, o que são heresias? Subtópico 1, seitas e heresias. Subtópico 2, heresis, ou hereses, como está escrito aí no português, transliterado, né? No Novo Testamento. Subtópico 3, heresias de perdição. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição, principalmente para quem deseja ser um apologeta, ou seja, um defensor da palavra de Deus, um defensor da verdadeira, autêntica palavra de Deus. O texto áureo da lição está em Judas, né, caso só tem um capítulo, versículo 3. Diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a vida cristã é uma vida de batalha, de luta contra Satanás, né, suas hóstias malignas, seus demônios, toda a sua organização, né, de demônios.
Então a nossa luta é constante. E à medida que ele vai então colocando aí heresias, né, que ele vai levantando grupos em torno dessas heresias, nós temos que irmos então desmanchando. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Para isso Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então ele vai construindo o seu reino e nós vamos implantando o reino de Deus. Com o quê? Com a verdade, com a palavra de Deus. Então nós vamos pregando, ensinando a todos, não é só a igreja. Também pregando aí pelas ruas, pelas praças, né? Por toda parte, pregando e usando muito aí a internet para divulgarmos a verdadeira, legítima palavra de Deus. Assim as pessoas não são enganadas, né? Não caem na rede desse terrível sistema satânico que engana as pessoas e conduz as pessoas à perdição eterna. A verdade prática diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então veja, são crenças e práticas, sempre o quê? Contrárias ao que está realmente escrito na palavra de Deus. Então é uma distorção, é uma mudança no verdadeiro sentido daquilo que está escrito na palavra de Deus. É uma falta de um estudo, né, correto da palavra de Deus. Muitas vezes, e quase sempre, né, essas seitas, elas pegam alguma coisa que um líder famoso deles introduziu, uma interpretação errônea da palavra de Deus, e aí seguem esta orientação. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, ele diz aí: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então essa palavra partidos aí é heresias, no grego hereses, que é o ato de pegar, capturar, por exemplo, atacando a cidade. Escolha, aquele que é escolhido, um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios, né? Aí uma seita, um partido, dos saduceus, dos fariseus, dos cristãos, dissensões originadas da diversidade de opiniões. Então você veja que são formados aí grupos, né? Dentro da própria igreja evangélica existem grupos. Hoje, por exemplo, nós vamos ver aí distorções dentro da própria igreja evangélica sobre, por exemplo, a Trindade, sobre a volta de Jesus, né? Sobre aí o arrebatamento. Então, sobre várias coisas, são interpretações de algum tipo de líder que não fez uma exegese correta, né? Não buscou conhecimento dentro da própria palavra de Deus, mas muitas vezes busca até um conhecimento em outras denominações, outras religiões, né? Como nós temos visto a infiltração terrível, né, do calvinismo dentro da Igreja Assembleia de Deus hoje. É uma coisa impressionante. Como tem mudado, então, as interpretações corretas da palavra de Deus. E devagarinho essas pessoas vão se introduzindo, vão lançando as suas ideias, que muitas vezes vieram de outros, né? Por exemplo, lá do Agostinho, católico romano, e aí vem do Jerônimo, e vai por aí afora, né? Então eles vão introduzindo sorrateiramente. Houve um problema muito sério, trocaram os superintendentes das escolas bíblicas dominicais por pessoas que fizeram cursos teológicos. E desses cursos teológicos, eles tiveram professores calvinistas. Então, as ideias calvinistas foram introduzidas a esses alunos, e esses alunos passaram a dirigirem as escolas bíblicas dominicais e estão aí disseminando essas heresias terrivelmente na Assembleia de Deus. Por isso mesmo nós temos tão poucos batismos com o Espírito Santo na atualidade,
e raríssimas demonstrações dos dons do Espírito Santo atualmente na igreja. As escolas bíblicas dominicais perderam muitos e muitos e muitos alunos e parece que a nossa liderança não estão aí atentando para esse fato terrível que está acontecendo. Então, o perigo vai aumentando mais, porque é tudo sorrateiro, né? Ninguém pode falar nada, ninguém pode ofender, não sei o quê, pessoas podem sair da igreja, são pessoas que geralmente têm um dinheirinho a mais, dão um dízimo melhor, uma oferta melhor, né? E aí vão deixando e vão promovendo essas pessoas a lideranças de cargos na igreja. Então, aí as heresias vão crescendo, né? E vão aí com aquele fermento, né? Vai penetrando toda a massa e vai estragando tudo. Até para se ensinar sobre isso, nem usa, né? Ninguém fala nada. A palavra calvinista não aparece aí. Vamos estudar sobre as heresias, mas não aparece essa palavra, não pode falar. Lamentável e triste que a gente não encare a verdade e não ensine como tem que ensinar realmente. A maior arma do inimigo é exatamente ficar oculto, sem ser identificado claramente. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Atos 20, 28 a 31, 1 de Pedro 3, 15 e 16, e 2 de Pedro 2, de 1 a 3. Vamos ler. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 de Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 2 de Pedro 2,1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Veja que, mais uma vez, o dinheiro, o interesse financeiro está por detrás, né? Tanto para aqueles que deixam as heresias crescerem, quanto para aqueles que disseminam as heresias. Então, desde o início da igreja, isso já está aí, tentando atrapalhar de toda sorte o trabalho da igreja, o desenvolvimento da igreja, a presença, principalmente a presença do Espírito Santo na igreja. A maior tática de Satanás é essa, é impedir as manifestações do Espírito Santo na igreja, porque isso enfraquece muito a igreja, enfraquece muito a fé das pessoas. Sem a liberdade ao Espírito Santo, então, não se ganha almas, não se tem batismos com o Espírito Santo, não se tem curas, não se tem milagres, né? O povo vai ficando cada vez mais longe da presença de Deus.
Agora, os religiosos, eles combatem o Espírito Santo e suas manifestações. Eles pensam estarem fazendo isso para Deus. Eles pensam estar fazendo isso como se fosse um trabalho que Deus os chamou para fazer. É uma coisa impressionante, mas é assim que vai acontecendo. Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-a a conhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então vamos estudar sobre as principais ideias, principais heresias que são contrárias à palavra de Deus e que estão aí presentes em muitos grupos que são famosos, no Brasil e por todo o mundo. Mas essas ideias não só ficam lá nesses grupos, essas ideias são introduzidas dentro da igreja verdadeira e causam um prejuízo tremendo. Então, sorrateiramente vão sendo criados grupos com essas ideias, essas heresias, dentro da igreja e vão corrompendo alguns. Daqui a pouco, eles saem, fundam suas próprias igrejas, ou então ficam dentro da igreja e causando divisão no corpo de Cristo e causando então um esfriamento espiritual. É o que de principal acontece. Então vão minando a fé das pessoas, vão negando doutrinas ortodoxas, ou seja, doutrinas verdadeiras, que sempre foram seguidas pelos verdadeiros e autênticos cristãos. Então, doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos, por Jesus Cristo, essas doutrinas vão sendo distorcidas. Então, cada um de nós temos a responsabilidade de estudarmos a palavra de Deus, aprendermos corretamente do Espírito Santo, e temos que divulgar isso, temos que combater esses falsos ensinos. Pode nos custar muito? Pode. Eu já fui processado, E quase todos os irmãos que trabalharam em favor da verdadeira palavra de Deus, que combateram essas heresias, essas seitas, quase todos tiveram problema, tiveram que comparecer diante de juízes, por causa disso. Quase que a totalidade dos casos foram resolvidos, porque eles desistem quando veem que os seus escritos, os seus ensinos, podem facilmente serem combatidos, refutados pela palavra de Deus. Tópico 1. As ameaças dos lobos vorazes. Subtópico 1, os cuidados pastorais. Subtópico 2, depois da minha partida. Subtópico 3, a origem dos falsos mestres. Subtópico 1, então, os cuidados pastorais. Atos 20 e 28. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Lucas 15, 4 a 6. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus, Mateus 7, 15 a 20. Então, os líderes da igreja
no início, né, nós vamos ver ministérios que foram dados pelo próprio Jesus Cristo, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, né, versículo 11, e lá fala dos ministérios. Então tem apóstolos, profetas, né, evangelistas, pastores e mestres. São pessoas dadas por Jesus Cristo, escolhidas por Jesus Cristo, colocadas na igreja, e todos eles têm a confirmação dos seus ministérios através dos dons do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, né, que vai defender o seu apostolado, ele diz que o apostolado dele foi manifesto, foi comprovado, autenticado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Veja que Pedro, quando vai pregar sobre Jesus, ele fala sobre essa autenticação de Deus. Jesus, né, escolhido por Deus, dado por Deus, enviado por Deus, confirmado por Deus, entre vós com sinais, prodígios e maravilhas. Sempre existe essa confirmação de um legítimo e verdadeiro ministério. Tá? É evidente que existem os ministérios eclesiásticos. Aí eles não têm essa confirmação, não foi Jesus que escolheu. Então, às vezes um pastor, né, às vezes um apóstolo, então, ele escolhe alguém para colocar no ministério. Então não foi Jesus que escolheu, é uma escolha eclesiástica. Mas o autêntico chamado, aquele que tem o ministério dado por Jesus Cristo, sempre você vai ver que ele tem a autenticação sobrenatural do Espírito Santo. Então Paulo, quando se refere aos anciãos, está se referindo aos bispos aqui, está se referindo a esses que tinham o ministério dado por Jesus Cristo. E ele então alerta-os sobre as heresias que estavam por toda parte tentando prejudicar o trabalho da igreja. Então Paulo usa o apacentardes, ou seja, cuidar do rebanho, né? Todos os 5 ministérios são pessoas que estão na igreja para cuidarem do rebanho, na orientação do rebanho, né, principalmente. Então são aquelas pessoas que vão então pregar, que vão ensinar, que vão perceber a ação maligna das heresias, né, das seitas que introduziram essas heresias, e vão então combater isso ensinando a verdade ao povo. Subtópico 2, depois da minha partida, versículo 29. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes, versículo 29, como está na Nova Almeida atualizada. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, 2 de Pedro 1, 19 a 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres, 2 de Pedro 2:1. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, Gálatas 1:7, Colossenses 2:8, Judas 4. Então veja, o apóstolo Paulo, ele está se referindo principalmente a ele mesmo, porque ele detectava essas heresias e ele corrigia através das suas cartas e através então de suas visitas. Então ele estava preocupado. E agora? Eu sendo preso, estou sendo avisado pelo Espírito Santo que vou ser preso. Como é que vai ser agora? Quem vai entrar para defender esta causa? Então ele está alertando aqueles líderes para que eles continuassem esse trabalho, que é o trabalho em defesa da fé, em defesa da legítima palavra de Deus, do legítimo estudo e ensino da palavra de Deus. Então eles teriam que trabalhar dentro desse tema, dentro desse problema que estava ocorrendo. Então já havia dentro da igreja, havia o quê?
falsos ministros também. Assim como tinha os ministros de Cristo, havia os falsos ministros introduzidos por Satanás ou já instruídos que adotaram essas heresias já dentro dos seus ministérios. Então havia já falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, haviam falsos pastores, haviam falsos mestres. Então Paulo, ele era responsável por toda a orientação dessas igrejas que ele abriu. Enquanto lá em Jerusalém, né, os apóstolos eram responsáveis então por detectar essas coisas, impedir essas coisas de atrapalhar o crescimento da igreja em Jerusalém e nas igrejas que eles abriram. Mas o período apostólico, do primeiro colégio apostólico, né, estava no final, quando Paulo estava no seu ministério já no segundo colegiado. Tanto é perigoso isso, que a igreja entre os judeus, ela foi só perdendo força, perdendo força, perdendo força. Hoje, praticamente não temos nenhum judeu aí convertido, né, realmente ao cristianismo. São raríssimos, na verdade. Existem, mas são raríssimos. Qual a heresia que entrou lá e derrubou a igreja, principalmente entre os judeus? A lei, né? Os judaizantes. Veja que Paulo compareceu em Jerusalém exatamente no combate a esses judaizantes, porque Deus mostrou, revelou o perigo que existia para a igreja com aqueles judaizantes, que eles queriam exigir que as pessoas seguissem as mesmas normas, né, do Talmud, que também eles seguissem aquelas normas antes de Jesus vir, né? Ali exigindo o quê? A proibição de certos alimentos, né? A guarda do sábado, a prática da circuncisão. Então são coisas que eles exigiam que as pessoas fizessem para serem salvas, ou seja, estavam exigindo que obras levassem, conduzissem as pessoas à salvação. E isso foi minando a igreja entre os judeus, até que a igreja praticamente deixou de existir. Subtópico 3, a origem dos falsos mestres, versículo 30. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Então veja, dentro da própria igreja, não é mais uma seita, né? Não é mais uma reunião fora da igreja, mas dentro da própria igreja. Então, essas pessoas já pegaram as ideias desses grupos fora da igreja. Agora, isso é introduzido dentro da igreja. Então, eles estão presentes dentro da igreja. Por isso que nós sempre alertamos sobre quem você coloca para ser professor de escola bíblica dominical. Quem você coloca para ser um superintendente de escola bíblica dominical. Isso é importantíssimo. Quem você está colocando para ser um pastor de igreja, de congregação. Aí, o que está acontecendo? A igreja passou a adotar o sistema seguinte: só se tiver um curso teológico. Muito bom, tudo bem. Mas que curso teológico foi esse? Quem eram os professores desses cursos teológicos? O que foi ensinado por esses professores desses cursos teológicos? O problema é esse. Não está errado ter um curso teológico. O problema é
Que ensino foi dado nessas escolas teológicas, nessas faculdades teológicas? Veja bem, o problema está aí, o principal problema está aí. E que não está sendo corrigido. Está crescendo cada dia mais. Essas heresias entram, é por aí. 90% das heresias entram aí, nesses cursos teológicos. E aí, esses que se formam nesses cursos teológicos não são pessoas que gostam de estudar a Bíblia. Eles gostam de livros teológicos. E esses livros estão recheados de heresias. Esse é o grande problema hoje da igreja. O que foi feito na igreja de uns 30 anos para cá? Foram retirados, substituídos aqueles professores que tinham a prática do verdadeiro evangelho. Eram professores que ganhavam almas, eram professores cheios do Espírito Santo, que falavam em línguas, profetizavam. Eram professores que tinham integridade, né? Eram professores que tinham moral, eram professores de excelentes testemunhos, mas foram substituídos por aqueles que fizeram cursos teológicos, mas que não ganham nenhuma alma, passam o ano inteiro não ganham nenhuma alma, não são cheios do Espírito Santo, não falam em línguas todos os dias, não consideram os costumes legítimos, verdadeiros da igreja. São pessoas que não gostam de leitura bíblica, gostam de livros teológicos. Tudo eles buscam nos livros teológicos e de outras denominações. O grande problema nosso hoje é esse. Então essas pessoas, elas se consideram o máximo, porque fizeram curso de teologia. Se acham mestres dos mestres. Aí coloca lá um anelzão no dedo e sai por aí como se fossem muito entendidos na palavra de Deus, porque fizeram um curso teológico. Veja só, coisa impressionante. Muitos deles, a maioria deles, você pergunta, você já leu a Bíblia pelo menos umas 5 vezes, assim, todinha? Ah, eu nem li nenhuma vez toda. Essa é a situação. Temos que tomar cuidado, porque estamos supervalorizando a intelectualidade em detrimento da espiritualidade. Antes era exigido que a pessoa fosse cheia do Espírito Santo, estivesse na prática cristã, ganhando almas, sendo cheio do Espírito Santo, sendo usado pelo Espírito Santo. Agora não. Precisa só ter um curso teológico. Veja bem, a pessoa não tem conhecimento bíblico, não tem prática cristã, mas estão aí, dirigindo igreja, dirigindo os departamentos da igreja, dirigindo a própria escola bíblica dominical, dando aula na escola bíblica dominical. Pessoas que não têm o verdadeiro, ortodoxo ensino e prática da palavra de Deus. Tópico 2. O que é apologética? Subtópico 1, definição. Subtópico 2, a que defesa Pedro se refere. Subtópico 3, por que devemos combater as heresias. Subtópico 1, definição. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, em 1 de Pedro 3,15, é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar, assim sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, Marcos 12:30. E isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Então vamos dizer que a apologética é uma defesa da palavra de Deus, que é infalível, é imutável, né? Então a verdadeira verdade está aí na palavra de Deus.
Então nós vamos defender isso. Então a fazer uma apologética, né, uma apologia é o quê? Defender a palavra de Deus e fazer o quê? E aí nós temos que usar a exegese, a hermenêutica, nós temos regras para estudar a palavra de Deus, para aprendermos a palavra de Deus e temos principalmente, o mais necessário, é a leitura bíblica. Todo ano o professor de escola bíblica dominical deve ler a Bíblia toda, todo ano. Isso deve ser uma constante, deve ser normal na vida de um professor de escola bíblica dominical, de um dirigente do departamento, de um pastor, né, de qualquer ministro do Evangelho. Deve ter a prática da leitura, do estudo da palavra de Deus, principalmente leitura bíblica completa. E isso é que vai trazer o verdadeiro conhecimento. E aí nós temos esse problema seríssimo na igreja hoje, a falta dessas pessoas que leem muito a Bíblia. Então, o preparo bíblico é o principal. E hoje nós estamos vendo aí que o preparo não é um preparo bíblico, é um preparo dentro de livros teológicos. E aí, os livros têm o seu recheio, né? Tem os seus espinhos. E aí a pessoa acaba comendo espinho junto com a carne do peixe. E aí se engasgam e aí jogam esses espinhos nas pessoas. Tem que tomar cuidado com isso. E é o que está acontecendo hoje muito. Então temos que ser apologetas, temos que defender a legítima e verdadeira palavra de Deus. E sempre nós vamos ver que a palavra legítima, pregada, ensinada, ela tem a confirmação de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Então a Bíblia deve ser lida toda, deve ser estudada toda. Não é apenas uma parte, toda. Aí nós vamos realmente aprender a legítima palavra de Deus. Subtópico 2, a que defesa Pedro se refere, versículo 16, a quem argumente que esta defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal, como em Atos 22:1, 25:16, como informal, 1 Coríntios 9:3, 2 Coríntios 7:11, Filipenses 1:7-16. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, Atos 26, 24 e 25, e de Agripa, na mesma audiência, Atos 26, 27 a 29. Então essa palavra apologia, que nós traduzimos aí como apologia, que tem um significado aí, defesa verbal, discurso em defesa, uma afirmação ou argumento raciocinado. Então veja que exige o quê? Um raciocínio, existe um estudo, existe uma preparação para uma resposta. Então isso aí é a palavra defesa, né? Então você vai defender aquilo que você acredita. Então nós vamos defender o que acreditamos estar na palavra de Deus. Nós estudamos a palavra de Deus como ela é. Lemos várias vezes a Bíblia toda, né? Aí estudamos sistematicamente a palavra de Deus, ou seja, capítulo por capítulo, versículo por versículo, né? Estudamos também. Então, nós vamos ter uma base bíblica para defendermos a verdade bíblica. Veja bem, o que acontece hoje é que as pessoas vão procurar livros. E aí a base que ele tem, a base dos livros, dos ensinos que aprendeu nos livros. E muitas vezes esses livros não são livros de pessoas que vivem a verdadeira fé cristã. O problema está aí, o grande problema está aí. Então,
temos que estudar a Bíblia, a palavra de Deus, compreendermos corretamente, vivermos, colocarmos em prática esta palavra, aí então nós poderemos ensinar sobre o que está escrito na palavra de Deus. Agora, a maneira de ensinar é sempre usando a Bíblia, a palavra de Deus. Aí então nós vamos conseguir êxito. Aí os nossos ouvintes vão realmente aprender e serem corrigidos. Então temos que fazer todo o possível para estudarmos mais a palavra de Deus, aprendermos mais o que está realmente escrito na palavra de Deus e sempre ao detectarmos essas heresias, nós vamos procurar então o quê? Consertarmos, corrigirmos, ensinarmos o que realmente está escrito na palavra de Deus, para não deixar de disseminar essas heresias, para não aumentar, para não prejudicar a igreja. Então nós detectamos e vamos ali corrigir. De que maneira? Ensinando, pregando, né? Com toda longanimidade. Vamos ter que ser constantes, vamos ter que insistir nisso e vamos corrigindo aos poucos. Então o entendimento da palavra de Deus é que é aí o problema que tem que ser resolvido. Veja que Paulo, Pedro, eles tinham uma compreensão da palavra de Deus que os judeus não tinham. Nem os romanos, nem os judeus, nem os gregos. Então veja bem, Paulo teve o quê? Um ensino, um aprendizado muito grande aos pés de Gamaliel. Mas quando ele se converteu, ele considerou que aquele ensino que ele teve não o conduziu a Jesus Cristo, não conduziu à verdade realmente do que estava escrito na palavra de Deus. Levava para outro rumo, outra direção. Não levava a uma compreensão clara. Veja só, assim também é o que acontece hoje. As pessoas não dependem do Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia a escreverem. Dependem dos livros, não do Espírito Santo. Ninguém busca mais revelação do Espírito Santo, está buscando nos livros teológicos. E aí incorrem em erro, e erros grosseiros da interpretação bíblica. Subtópico 3. Por que devemos combater as heresias? Capítulo 3, versículo 16. Letra A, para a defesa própria. 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Letra B, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e, muitas vezes, de forma inconsistente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tito 1,9. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos de fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. João 16,13. Então, primeiro, defesa própria, né? Como o apóstolo Paulo, né, diante das autoridades, ele se defendeu. Nós vamos ver Estevão, né? Vamos ver aí Pedro. Então sempre foi exigido um conhecimento bíblico para poder se defender diante de autoridades religiosas. Então se o problema aí é a fé em Deus, a prática cristã, nós temos que ter um conhecimento bíblico, um conhecimento dentro da palavra de Deus e uma prática, né, da fé cristã, uma vida cristã. Então, assim nós poderemos detectar e combater. Hoje nós vemos que essa defesa da fé, ela está tão assim, tão escondida, né? Tão educada, tão polida, que não causa efeito nenhum, não está defendendo nada. Como não tem um combate correto, como o apóstolo Paulo fez, Pedro fez, né? Estevão fez, então, veja bem, como os verdadeiros homens de Deus, homens que eram homens realmente, defendiam. Aí então, o que acontece hoje?
existe uma defesa assim, lá longe, com muito jeitinho, muita educação, para não ofender ninguém e tal. Causa o quê? Nada. Continua acontecendo a mesma coisa. Nós temos aí várias pessoas que começaram aí a combater essas heresias e tal. Daí a pouquinho desistiram. Não dá dinheiro, não dá ibope, né? Cria inimizades, né? Pois é. Quando as pessoas querem agradar as pessoas, desagradam a Deus. Se não houver um combate certo, correto, combate mesmo, identificando, aí não vai ter solução nenhuma. Apenas vamos falar sobre o assunto. Mas cadê o combate? Não tem. Então usemos a Bíblia, a palavra de Deus, vamos usar aí uma verdadeira exegese, hermenêutica, verdadeiro estudo da palavra de Deus, e vamos identificar para as pessoas na igreja, os crentes normais. Eles precisam conhecer de onde está vindo esses estudos, esses ensinos falsos. Precisam aprender a detectar isso aí. Precisam ser ensinados corretamente. Agora, se não for identificado, eles não vão nunca saber que estão sendo enganados. Não adianta. Desse jeito que está sendo feito, essa defesa aí, essa apologia sendo feita, não surte efeito, não dá resultado. Quanto tempo nós estamos lutando contra essas coisas e cada vez entram mais na igreja, cada vez destrói mais a igreja. Então temos que ajudar as pessoas a compreenderem que existem os falsos ensinos, estão presentes na igreja, estão sendo ensinados muitas vezes pelos próprios líderes dentro da igreja. Se eles não detectarem isso, não aprenderem, não vai ter jeito. Vão ser enganados o tempo todo e a igreja toda tem um prejuízo, como está tendo. Será que precisamos fazer o que para acordar os líderes da igreja de hoje? Nós não temos mais 50% das pessoas batizadas com o Espírito Santo. Olha, eu estou sendo muito assim, generoso, 50%. Mas é muito generoso, muito otimista, né? Nós não temos hoje nem 30% dos crentes frequentando a escola bíblica dominical. Estou sendo otimista novamente. 30% das pessoas em geral que congregam, que vão domingo na igreja, né? Porque os outros dias praticamente não vão. Mas que estão indo pelo menos na Santa Ceia, aquele povo que vai para a Santa Ceia. 30%, no máximo, que nós temos que frequentam a escola bíblica dominical. Será que a nossa liderança não percebe o que está acontecendo? Vão deixar o quê? Zerar? Temos que tomar uma atitude séria quanto a isso. Cultos de doutrina, vamos dizer que nós temos 20%, né, do povo que vai para a Santa Ceia frequentando os cultos de doutrina. Então, olha só, já vai cada dia, piorando mais cada dia, se aproximando de quê? De um fim. Se aproximando de quê? De um total o quê? Abandono da legítima palavra de Deus. Agora, quando estamos realmente cheios do Espírito Santo, aí veja só como era a luta do apóstolo Paulo, de Pedro, de Estevão. Aí é uma luta completamente diferente do que nós imaginamos hoje. Aí é luta mesmo. Nos domínios do Espírito Santo, olha lá, Pedro, Paulo, veja lá, Estevão. Aquilo ali é nos domínios do Espírito Santo. Tópico 3. O que são heresias? Subtópico 1, seitas e heresias. Subtópico 2, hereses no Novo Testamento. Subtópico 3, heresias de perdição. Subtópico 1, seitas e heresias. A palavra heresias, ou hereses, no Novo Testamento grego, é traduzido como seita. Atos 5:17, 15:5, 24:5, 28:22. E heresias, 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20, 2 de Pedro 2:1. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele, como está em Atos 24:5, 14, 28, 22.
A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo. É evidente, né, que o termo é pejorativo para aqueles que estão vivendo nessa situação de seita ou de heresia. É evidente, né? Se vai falar que é uma seita ou uma denominação, as pessoas vão ficar zangadas, é evidente. Agora, nós temos que identificar e temos que parar com esse negócio de covardia, de medo, e temos que enfrentar, senão não vai ter solução. Se nós não vamos explicar para as pessoas que congregam em nossa igreja que espiritismo, islamismo, mormonismo, testemunho de Jeová, catolicismo romano, congregação cristã no Brasil, voz da verdade, se nós vamos explicar para eles que isso aí é uma seita que ensina heresias, aí o que vai acontecer? O povo vai continuar sendo enganado. O povo vai continuar achando que adventista, por exemplo, é cristão do mesmo jeito que nós. Vai achar que calvinistas é a mesma coisa que nós. Desse jeito, se nós não identificarmos, aí não vai ter solução nunca. Porque as pessoas simples da igreja, eles pensam que todo mundo é crente, porque tem nome de denominação e evangélica. E aí tem contato com essas pessoas e vão o quê? É como uma esponja, vão sugando as coisas erradas, as heresias dessas pessoas. Subtópico 2, então, heresias, ou hereses, como está aí no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Atos 5:17, 26:5. E a versão bíblica Nova Almeida atualizada, né, traduz por partido. Paulo adverte que não haja no seio da igreja essas divisões, ou héreses, ou hereses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20. Então, nós vamos dizer no Novo Testamento, são o quê? Grupos, vão se formando o quê? Grupos dentro da igreja. E esses grupos, geralmente, são formados principalmente por pessoas que têm maior condição financeira, que têm o quê? Também diplomas, né? Que são mais formados intelectualmente. Geralmente, esses grupos têm aí pelo menos cabeça dos grupos assim, nessa situação. Aí eles conseguem o domínio das outras pessoas. E isso vai o quê? Influenciar os outros. E é o que acontece. Então são, primeiro aí, pequeníssimos grupos que vão crescendo aos poucos. A heresia vai sendo difundida. É como aquele fermento, né? Que ele vai passando ali, atingindo toda a massa, devagarinho, ele vai agindo, né? Você vai fazer o pão, precisa primeiro deixar o quê? O fermento agir na massa, não é? Então, ele vai espalhando, 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 vai pegando ali até atingir toda a massa. Assim são as heresias dentro da igreja. Daqui a pouco, então, esse grupo começa a combater principalmente o líder da igreja. Se ele não passar para o lado deles, se ele tentar corrigi-los, então eles começam a falar mal, a colocar em evidência os erros da pessoa, começam então a acusá-lo de coisas dali, coisas de cá. Eles vão tentar então o quê? Derrubar esse líder e depois vão incentivar o povo a escolher um líder do jeito deles, que apoia eles. Muitas igrejas passaram por esse processo e estão vivendo hoje uma vida lamentável de cristãos sem a prática cristã, sem o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Então, eles podem influenciar sim dentro da congregação, ou então eles saem dessa congregação, fundam a sua própria igreja e retiram aqueles que eles conseguiram convencer.
causando um grande prejuízo para a igreja. Subtópico 3, heresias de perdição, 2 de Pedro 2:1. É nessa passagem que hereses ou hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino. Aos anjos, a igreja e as escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação. Versículo 1b. Pois não existe salvação sem Jesus. João 14:6, Atos 4:12. Então as heresias, elas vão sendo difundidas, ensinadas, vão se espalhando, principalmente no campo teológico. Então, o grande perigo é na escola bíblica dominical e no culto de doutrina da igreja. Então, essas doutrinas podem estar sendo passadas. Agora também são passadas nas pregações que existem na congregação. A gente fala da congregação, que é local, mas acontece em toda a igreja. Mas veja bem, elas vão sendo passadas, aí vão sendo difundidas, aí vão para os grupos na internet, né? E aí vão espalhando. Então a pessoa passa para o seu parente, que passa para outro, e vão assim, crescendo, sendo difundidos e vão atingindo várias pessoas. Quem não cai, fica em dúvida. Então a dúvida também é uma arma perigosíssima, porque a pessoa não se sente mais assim segura da sua fé. Então essas heresias, elas vão distorcendo as principais doutrinas da Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, aí sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Elas vão distorcendo tudo isso aí, o sentido, né? Distorcem sobre a Trindade, distorcem aí o sentido do pecado, sobre os anjos. Tudo isso vai sendo distorcido, vai sendo alterado. Isso é aos poucos, não é uma vez só. Não é no estalo, é devagarinho que vai. E aí vai atingindo as pessoas, mudando o jeito de pensar das pessoas, vai causando dúvida, vai então devagarinho minando a fé das pessoas, minando a vida cristã das pessoas. Agora, o principal mesmo é quando atinge a presença do Espírito Santo em nós e na igreja. Aí é que vem o grande prejuízo, porque o Espírito Santo é que nos ensina, é que nos faz lembrar, é que nos faz detectar as heresias, é que nos mostra, nos revela realmente a presença de Deus entre nós, que nos traz benefícios, né? Aí tanto espirituais, quanto emocionais, quanto físicos. Então a principal arma das heresias, das seitas, é destruir a presença do Espírito Santo na igreja. Conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram esta luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Então nós vemos na Bíblia que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus Cristo, os verdadeiros, combateram incessantemente as heresias, as seitas que estavam presentes no início da igreja. Eles combateram de toda forma possível e dentro do campo deles, eles foram eficientes enquanto estiveram lá. Agora, quer dizer que não ficou ninguém? Sempre tinham aqueles dentro da igreja que seguiam, que acreditavam nessas heresias. Agora, por causa da liderança forte
uma liderança que conhecia realmente a Deus pessoalmente, porque estavam sempre cheios do Espírito Santo, então eles conseguiam vencer essas pessoas, convencer aos crentes verdadeiros. Agora, interessante a pergunta, né? Nós estamos dispostos a fazer pela verdade o que essas pessoas fazem pela mentira? Nós investimos financeiramente, veja bem, o que eles investem para espalhar as suas heresias? Será que nós investimos? Será que nós estamos realmente querendo ensinar a verdade, pregar a verdade, praticar a verdade? Será que nós queremos realmente defender a palavra de Deus? Então veja bem, cada um aí vai pensar, será que você está disposto, será que você está fazendo alguma coisa em defesa da legítima palavra de Deus, do verdadeiro ensino da palavra de Deus? Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre eles nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Creia nisso. Receba agora o Espírito Santo. Receba o perdão de Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura. Creia, Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, vem sobre essas vidas agora, recebe por filhos aqueles que agora, Senhor, estão se arrependendo dos seus pecados, entregando totalmente as vidas a Ti. Enche-os do Espírito Santo, Senhor. Naquela cruz, Jesus levou nossos pecados, doenças, enfermidades e maldições e o juízo de Deus. Creia e receba agora o perdão, receba a salvação, receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Todos aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura agora. Toca, Senhor, deles agora. Sai, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, vai saindo dessas vidas agora. Toca neles, Senhor, toca neles e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um joinha aí, dê aí um legal aí, um gostei, vai nos ajudar a divulgar esse vídeo. Também, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99991520454. Eu vou colocar você em um grupo. O grupo não é de bate-papo, lá não tem negócio de vídeo, áudio, não sei de que, nada disso. Só eu coloco lá toda semana o material da Escola Bíblica Dominical. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, estaremos com todo prazer ministrando a palavra do Senhor. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, também não tenho trabalho secular, tenho 8 anos e meio desempregado. Se você quiser nos ajudar com R$5, olha, R$5 não vai fazer falta assim para você. Nos ajude. Já pensou se eu tivesse vários irmãos que nos ajudassem com R$5? Seria ótimo. Mas quase ninguém ajuda. Então, nos ajude. Envie qualquer quantia aí. Aí estão as contas. Tem a conta da Caixa Econômica aí que você vê. Tem a conta do Bradesco. Tem a conta aqui do Banco Brasil. O Banco Brasil tem o nome da minha esposa, é a Ira Maria Cruz Silva. E tem aí o meu Pix, que o meu CPF está aí, 331-957-81620. Então envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.